Bom dia, meus queridos alunos. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Na nossa aula de língua portuguesa hoje, iremos trabalhar sentido denotativo e sentido conotativo. Está na página 41 do livro didático de vocês. Então, vamos dar início a esse assunto lendo um trecho do artigo, cada vez mais frequente, que trata da depressão na adolescência, e observe o sentido da palavra em destaque. Crescer pode ser complicado, e a fase da adolescência é recheada de altos e baixos, oscilando entre a tristeza e a alegria, entre o medo e a adrenalina, entre calma e explosões de raiva. É importante entender esta fase tão peculiar do crescimento e compreender se esta montanha-russa faz parte do comportamento típico dos jovens, ou pode comportar outro tipo de preocupação. Por isso, os pais devem estar atentos e perceber que nem toda tristeza é sinal de doença, assim como nem toda alegria é sinônimo de bem-estar. Então, meus amores, vocês repararam que no artigo a palavra montanha-russa não está sendo usada em seu sentido habitual? Nesse caso, a palavra montanha-russa se refere às emoções da fase adolescência, que torna a vida cheia de altos e baixos. Então, a palavra montanha-russa adquiriu um novo sentido nesse contexto. É isso? Nos diversos contextos de uso da língua, uma palavra pode assumir um sentido novo, diferente daquele que usa com mais frequência. Esse sentido é chamado de conotativo ou figurado e se diferencia do sentido denotativo ou literal. Veja um exemplo dessa diferença no GAIF a seguir. Esse GAIF explora dois sentidos da palavra fervendo. No texto verbal, que é essa frase que vocês podem observar na imagem, expressa-se o sentido conotativo. Os pensamentos da personagem estão agitados ou confusos. A imagem, por sua vez, traz o sentido denotativo. O vapor sugere que o cérebro está escaldante, em ebulição. O humor é obtido pela associação entre a imagem da personagem e a maneira como se sente a pessoa que publicou o texto. Então, meus amores, podemos entender que há dois tipos de sentidos. Sentido denotativo, que representa o emprego de palavras ou expressões em seu sentido real, segundo a definição do dicionário, e sentido conotativo, que representa o emprego de palavras ou expressões em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Ou seja, quando uma palavra ganha um novo sentido, que não seja aquele do dicionário, certo? Vamos observar essa imagem. Que podemos entender sobre essa imagem? Podemos observar um homem, né? Cara de pau, não é assim? Então,
o sentido dessa imagem? É um sentido denotativo ou um sentido conotativo que está representando? Pela imagem podemos entender que o sentido é denotativo. Por quê? Porque cara de pau está sendo empregado no sentido real, né? Podemos observar um homem, né? Isso, pelas suas vestuárias, um homem cara de pau, literalmente, né? Assim. Mas na frase, aquele homem é um cara de pau, já expressa uma subjetividade. Podemos interpretar que um homem é um cara de pau quando ele é atrevido, quando ele é cínico, quando ele é inconveniente, né? Quando ele é desaforado, né? Assim. Então, entendemos que houve o quê? O emprego dos dois sentidos nessa frase. Sentido denotativo, representando a imagem, e o sentido conotativo, representado na frase. Vamos observar essa segunda imagem. Que podemos observar nessa imagem? Podemos observar um homem pisando em ovos, não é isso? Que sentido está repassando essa imagem? Sentido denotativo ou sentido conotativo? A imagem está passando um sentido denotativo. Por quê? Porque há um homem pisando em ovos, literalmente, não é isso? A imagem está mostrando isso, um homem pisando em ovos, literalmente. Então, podemos entender que o sentido construído é um sentido denotativo. E a frase acima, com você estou sempre pisando em ovos. Então, essa frase, ela dá margens para a interpretação? Sim, né? Com certeza. Podemos fazer aí uma interpretação, né? Por quê? Porque há uma linguagem subjetiva, né? Ela dá margens para a interpretação. Podemos entender, com você estou sempre pisando em ovos, que ao lado de uma pessoa precisamos ter cuidado, né? Isso, precisamos estar atentos, não é isso? Então, espero que vocês tenham entendido essa diferença entre esses dois sentidos, o sentido denotativo e o sentido conotativo. Ok, meus amores? Então, no nosso dia a dia, nós estamos nos deparando sempre com essa linguagem, certo? Com a linguagem subjetiva. Nós estamos sempre dando novo sentido para as palavras, não é? Quando usamos a expressão fulano quebrou a cara. Quebrou a cara. Da maioria das vezes, né, a gente emprega essa frase, essa expressão, né, essa frase, no sentido, o quê? Conotativo.
quando queremos dizer que alguém sofreu uma decepção, quando alguém se deu mal em uma certa situação, né? Assim, então, sentido conotativo. Agora, se alguém aparece com a cara, né, machucada, aí sim está no sentido denotativo, porque alguém realmente quebrou a cara, ok? Então, meus amores, a nossa aula finaliza aqui. Segue as atividades. Abraço.